Manda Beleza. ver, Sérgio. O palco é seu. Fechou. Então, pessoal, me apresentando um pouco aqui, tá? Que nem eu falei, eu já vim de outras plataformas. Na realidade, eu já comecei um pouco mais lá atrás, comecei com os meus aprendizados ali na área de tecnologia com codificação Java. E logo que eu comecei a aprender ali, eu já tive ali um pequeno contato ali com SAP, o ECC, inclusive, tá? Mas lá naquela época eu não sabia, não fazia ideia do que fazia com aquilo, simplesmente dava manutenção numa ponta do que existia lá. A partir desse tempo aí de Java que eu tive lá, de códigos que eu tive há 5 anos atrás, eu sou bem novo de tecnologia também, tá? Porém, eu tive uma proatividade bem bacana ali para poder entrar de fato ali na área de tecnologia. Então, depois desse tempo de Java que eu tive, minha primeira oportunidade na área de tecnologia chegou ali, foi onde eu me beleza. Não, eu me distraí um pouquinho com o chat, perdão. Pode deixar que a gente lê para você, Sérgio, Tá bom, quando tiver tranquilo, alguma valeu. coisa. Então, aí eu tive minha primeira oportunidade de entrar ali, de fato, de trabalhar na área de tecnologia, de eu digo assim, ter o contato com o mercado externo mesmo, ali, mercado aberto na área de tecnologia, porque antes eu só tinha aquele contato mínimo ali, que era aqueles software house, enfim. Aí, quando eu entrei numa empresa ali, que também era de fora, eu comecei a ter, de fato, esses contatos com SAP, Salesforce, enfim, e foi onde eu comecei, de fato, a enxergar. Caramba, desculpa o palavreado aqui, mas que bacana que é o mundo da tecnologia, o contato, as coisas que a gente pode fazer com elas. E quando eu tive esse contato com o low code aí, foi melhor ainda. Aí contando um pouquinho mais da história ali, o fato aconteceu de eu conhecer a Milisoft aqui, eu falei um pouquinho mais cedo, mas foi que eu precisei montar um documento de comparação entre plataformas e acabei tendo contato aqui com o Milisoft e falei, peraí, eu preciso pesquisar um pouco mais sobre essa plataforma, né? E foi onde eu acabei vindo para o Milisoft e fiquei aqui para o Milisoft também. Então, nesse mundo da tecnologia aí, nesse pouco tempo que eu tenho de tecnologia, eu já tive ali bastante contato, integrações entre sistemas legados, bastante contato com a PayRest, SOAP, eventos. Hoje eu acho muito bacana que essa arquitetura que é muito recomendada ali pela Milisoft, que é o API LED, eu vou falar um pouquinho mais à frente do como, colocando dentro do contexto de SAP, como isso ajudaria ali nas integrações com o SAP, tá? Deixa eu só... Beleza, então aqui é um pouco já do que eu falei, né? Tive ali o contato com software house, algumas linguagens de programação que eu já trabalhei. Não vou dizer assim, nossa, tenho experiência, mas tive aquele contato, precisei dar alguma manutenção, precisei construir alguma coisa. Visual Basic, C Sharp, C++, Python, enfim, e eu dou preferência ali para o Java. Já atuei ali em alguns projetos e programas ali em integrações que envolvem SAP, Oracle, ServiceNow, Proteus, enfim, vários sistemas ali. Então eu tive essa oportunidade de ter aquele contato legal com várias tecnologias ali. Não é aquele contato aprofundado, porque a gente está falando do low code, mas essa é a ideia, né? O low code poder nos ajudar a agilizar a entrega de um projeto. Então, por isso que eu tive ali aquele pouco contato ali, não foi aquele contato aprofundado. Aí o tema de hoje, então, vai ser integração com SAP, tá? Vou passar aqui um pouco da minha experiência que eu tive ali com as 3 versões do SAP, tem outras versões, mas as 3 versões que eu tive foi o ECC, o B1 e o S4HANA, que sou fã demais por conta da facilidade ali, a gente vai entender depois o porquê também. Um pouco das vantagens e desvantagens também. Quando eu falo de vantagem e desvantagem, a gente está fazendo uma comparação entre construção de uma integração com SAP e construção de uma integração entre SAP e qualquer outra ferramenta usando o Milisoft. Tá? Então, quando eu falo da desvantagem, é olhar para esses dois lados. Por que vantagem e desvantagem com o Milisoft? Por que vantagem e desvantagem com o SAP? Não sou especialista em SAP, tá? É simplesmente uma experiência que eu tive ali e eu vou poder estar passando isso aí para vocês para ver
se de fato é vantajoso ou desvantajoso, aí vocês tirem as próprias conclusões aí, conforme a gente for passando as informações, conforme eu for passando a minha experiência. E qualquer coisa vocês podem me interromper também, não tem problema. Eu vi aqui agora que tem uma mãozinha para ser levantada ali, vocês podem estar me interrompendo ali para perguntar, às vezes, para não deixar o conteúdo ficar muito lá na frente, tá? E falar um pouco também de boas práticas do projeto Milisoft, do SAP com Milisoft. Na realidade, nessa parte aí vai ser um pouco mais para o Milisoft geral, tá? Isso não vale só para o SAP. Tudo bem? Maravilha, Sérgio. Beleza. Para a gente começar aqui, então, eu acabei trazendo aqui um cenário para a gente conversar um pouco também, para me explicar um pouco. Eu acabei trazendo um cenário de integração ali de SAP, como se o SAP ele fosse o core da empresa, né? E falando de algumas integrações críticas, eu falo por conta que eu trabalhei nos projetos que eu trabalhei com o SAP ali, um dos principais que eu tive mais, que eu vi que eu tive mais dificuldade ali, foi as integrações que envolvem pedido, o BP, o NF e o estoque, tá? Mais para frente eu vou explicar também o porquê que aconteceu isso. Alta complexidade técnica. Por que a gente vai mencionar um pouco de alta complexidade técnica aqui também? Eu precisei trabalhar um pouco, ou melhor, aprender um pouco de PIPO ali, desenvolvimento dentro do SAP, por conta de um projeto que a gente foi vendido ali, que a gente não precisava utilizar ali desenvolvimento com SAP. Aí eu até coloquei uma pergunta ali embaixo. De fato, precisa mesmo ali do SAP Integration Suite para fazer a integração com o SAP? Ou melhor, quando eu falo que eu vou utilizar o Milisoft, eu ainda assim preciso utilizar o SAP Integration Suite? Ou melhor, eu preciso codificar em PIPO? Vamos ver mais para frente. Depois vocês vão entender o porquê ali, mas aí a gente consegue responder essa pergunta depois. Dentro desse cenário de alta complexidade, a gente tem alguns ambientes que o SAP tem ali, tem on-premise e o cloud, e tem a questão da dependência ali do CPI, do PIPO, inclusive na maioria dos clientes, em algumas versões, tá? Quais versões? Quando se trata ali de necessidade do CPI ou do PIPO, a gente está falando da versão o ECC e o B1, tá? Então, assim, vou explicar o pouco de experiência que eu tive ali, para não dizer que a gente não consegue ir 100% com o Milisoft, ou se a gente consegue ir 100% com o Milisoft. Começando aqui pelo ECC, tá? O ECC, quais são as formas de comunicação ali que a gente tem com ele? A gente tem o RFC, a gente tem a IDOC, a gente tem SOAP e a gente tem o Data. Esse o Data ali é maravilhoso, tá? Maravilhoso quando a gente fala ali do standard também. Só que, quando a gente consegue utilizar esse OData dentro do SAP ECC, ou até mesmo do B1, se eu não estou enganado, tá? A gente consegue agilizar demais as integrações com o Milisoft. Só que a gente está fugindo ali da obrigação de ter ali alguma codificação, de ter algum desenvolvimento dentro do SAP. Quando a gente fala do ECC, quando a gente fala do SAP B1, a gente não tá? A gente não consegue. Quando que a gente consegue fugir de desenvolvimento dentro do ECC e do B1? Quando a gente está utilizando o RFC e o IDOC. Por quê? A gente, teoricamente, que está batendo direto dentro das tabelas do SAP. O OData, para a gente, quando a gente fala de utilizar o Milisoft, ajuda demais, ajuda muito, porque a gente está falando de fazer chamadas REST, HTTP ali. Só que, quando a gente fala de utilizar o OData também, aí o ECC e o B1 a gente precisa de desenvolvimento. Já o S4HANA... Perdão, alguém ia falar alguma coisa? Sérgio, eu queria só te pedir para dar uma palhinha sobre o que é cada uma das coisas. Eu, por exemplo, nunca tive experiência com o B1, mas fala um pouquinho sobre o que é o SC e o HANA, quais são as diferenças, por
da plataforma em si. Tá bom. O ECC e o B1, como é que eu poderia trazer aqui para vocês? Quando a gente fala do SAP ECC, aí, se tiver alguém aqui dentro do chat aqui que é expert aqui em SAP, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas quando a gente fala do SAP ECC e o B1, é uma das versões mais antigas do SAP ali, que a gente trabalha diretamente na base de dados que é on-premise, tá? Eu não tenho certeza falar se a gente consegue trabalhar em cloud com eles, a não ser o B1 que a gente consegue trabalhar via service layer ali e a gente consegue levar ele para cloud, tá? O ECC eu não me recordo, Mas quando a gente fala dos dois ali, a gente está falando de trabalhar ali com SAP em on-premise. A gente consegue trabalhar as APIs com eles ali, mas é uma API virada para a internet, porém utilizando dentro de uma base de dados, de um servidor, vamos dizer assim, utilizado, falando ali em linguagem mais simples ali, em um servidor local, tá? Já o S4HANA não, o S4HANA a gente consegue trabalhar tanto em cloud como on-premise. E um ponto ali que o Renato ali mencionou, colocou ali, obrigado Renato, esse ponto ali que o B1 e o ECC são usados para pequenas e médias empresas. O HANA a gente já consegue abrir ali um leque maior para as maiores empresas, tá? Daniel, eu não sei se eu consegui te ajudar, tá? Mas essa parte ali, o ECC, o SAP B1 ali, o que eles de fato, qual que é de fato a diferença deles ali, eu não tive muito essa experiência de estudar profundamente a diferença dele, mas a parte das integrações ali, eu consegui ali aprofundar um pouco mais de como se integrar com eles, tá? Legal, obrigado, Sérgio. Aí o pessoal tá colocando aqui no chat aqui também e tá ajudando bastante, ó. Beleza. Voltando aqui para o SAP S/4HANA, tá? Aí, por conta dessa necessidade de identificação, ou melhor, de entendimento que as duas versões eles precisavam crescer um pouco a sua capacidade de comportar grandes empresas ali, o que eles fizeram? Geraram o S/4HANA, ou melhor, criaram a versão S/4HANA ali, onde a gente consegue sim ainda se conectar via RFC, tá? Via BAP, a IDOC também, como a gente também consegue conectar via OData. Só que qual que é a diferença daquele OData ali em cima, do SAP ECC que eu coloquei, com o OData aqui do S/4HANA? O SAP ECC, o SAP S/4HANA, a gente consegue buscar na internet ali APIs default. Então, assim, quando eu falo de OData, é que eu estou disponibilizando para a rua, para a internet, uma forma de comunicação via API. Só que o OData do S/4HANA, ele já tem as suas APIs padrões. O OData do SAP, ele não tem API padrão, mas o SAP, o S/4HANA, ele já tem as APIs padrões. Então, amanhã ou depois, se eu precisar se conectar com o S/4HANA, tem uma documentaçãozinha lá da própria SAP, que eles já disponibilizam lá, ó, preciso conectar lá ou melhor, preciso buscar dados de clientes dentro lá no SAP S/4HANA. Existe uma API padrão. Preciso buscar dados de produtos dentro do S/4HANA. Beleza, existe uma API padrão. Vou até abrir aqui a documentação depois ali. Mas a vantagem do S/4HANA é isso, tá? Que já existe uma API, as APIs standards do SAP. Já o SAP ECC ou Data via Gateway ali, ele já não tem. A gente precisa ali que o desenvolvedor nos disponibilize quais são os endpoints que eu preciso consumir. Tá bom. Aí vindo aqui, aí depois eu vou fazer misturar um pouco das duas informações, tá? Um pouco de SAP ali junto com o MuleSoft, mas agora falando um pouco do MuleSoft aqui,
Como que o Milisoft ajuda nas integrações com SAP, tá? A Milisoft, ela ajuda que, de fato, ela tem ali alguns conectores padrões, alguns conectores nativos, que inclusive são homologados pela SAP, tá? E eles ajudam por quê? Porque, por exemplo, falando em código, tá? Eu quero se conectar, eu quero fazer uma integração ali com Java para fazer uma integração com o SAP e o Salesforce. Eu vou ter que fazer todo um estudo ali do código, o que, que eu preciso fazer para de fato chegar lá dentro do SAP e conseguir fazer ali a busca dos dados. Já aqui dentro da Milisoft, eu já tenho o conector pronto, eu não preciso muito entender o que, que é o código, o que eu preciso fazer dentro do código. Ele já tem algumas parametrizações ali já prontas, que é onde eu só preciso configurar ali um, um formulário e com isso eu consigo de forma mais simples ali se conectar. É claro que as obrigações ali do lado do SAP para fazer a comunicação, liberação de acesso, liberação de usuário, por exemplo, falando do iDoc ali, vou conseguir colocar qualquer XML ali para se conectar com o SAP? Não. É claro que eu vou precisar entender qual que é o padrão do XML ali para fazer a comunicação via iDoc ali com o SAP. E esse conector SAP Connector aqui, ele conecta via RFC, via BAP, via IDOC, para o SAP ECC e para o SAP B1. Ele consegue conectar via OData também? Consegue, tá? E depois a gente tem ali o conector S4HANA. Já o conector S4HANA, ele foi preparado, ele foi pensado em fazer a construção ali, ou melhor, fazer a integração com as APIs default ali do SAP S4HANA. Vou até abrir aqui, trazer já, aproveitar que está ali embaixo o link. Quando eu falo do conector S4HANA, tá? Uma vez que eu abri o conector, tá, vamos lá. Fui lá, configurei o usuário e senha, configurei o host de comunicação do S4HANA. E depois, o que vai acontecer dentro do conector? Por que ele vai facilitar para mim? Essa documentação aqui, tudo que a gente tem aqui são endpoints que eu consigo se conectar através de um conector ali REST, um conector que faça uma chamada API. Beleza, mas eu vou precisar ficar olhando para essa documentação. Por exemplo, eu quero saber ali como que se conecta para buscar dados ali de Business Partner. Beleza, tá aqui. Vou clicar nessa documentação, vou abrir aqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um GET aqui no Business Partner. Perfeito, tá pronto aqui, tá explicando tudo certinho. Lá dentro do conector, o que vai acontecer? Eu preciso saber de tudo isso? Não, não preciso saber de tudo isso. Por quê? Uma vez que eu coloquei as credenciais, usuário e senha, conexão ok, dentro do conector, o que ele vai me trazer? Lá dentro do SAP, do S4HANA, o responsável lá, o ABAP, ele já foi lá e já deixou configurado no S4HANA que para essa integração, para esse usuário, vai ter somente acesso a esse Business Partners aqui. Ele não vai ter mais acesso a nenhuma API. Eu vou precisar escrever essa informação aqui? Não. Uma vez que eu recebi essa informação que eu conectei, automaticamente, aqui dentro do Milisoft, ele já vai carregar essa informação para mim. Então, vamos por assim, coloquei o usuário e senha, ele vai listar para mim aqui quais são as opções que eu tenho. Aqui ele não está batendo no S4HANA, por isso que ele não vai listar tudo, tá? Mas é um exemplo que eu peguei ali. Ele vai listar, então, eu posso ter acesso à API Sales Orders, eu posso ter a API Business Partner, vai listar tudo aqui. Uma vez que eu selecionei ele, aí ele vai listar para mim quais são as entidades aqui que eu posso, de fato, buscar as informações. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, eu tenho acesso aqui a esse Sales Orders. Uma vez que eu fiz isso, aí sim, é claro que eu vou precisar olhar para a documentação para esse ponto, tá? Eu preciso aplicar um filtro, mas eu quero ali um filtro que traga os registros somente lançados no dia X ou dia Y. Eu vou lançar dentro desse filtro aqui. Lá dentro de um conector REST, eu também vou conseguir fazer isso, tá? Só que eu vou ter muito mais informações, muito mais parametrizações para preencher aqui para essa chamada.
Então, aqui dentro, por exemplo, ó, se eu quiser fazer uma chamada aqui, eu vou ter que passar o PF aqui, escrevendo isso tudo dentro de... Ó, tudo aquilo ali, isso aqui já está pronto no conector, eu vou ter que dar um jeito de colocar ela, um jeito mal de dizer, tá? Não é tão difícil assim. Mas tudo isso aqui que eu coloquei, que eu montei aqui, ó, ou melhor, dentro do filtro, eu tenho somente essa informação. Dentro do entity, eu tenho somente essa informação. Dentro do service, somente essa informação. Agora, utilizando o conector aqui, eu vou ter que, de alguma forma, utilizar variáveis globais ou variáveis locais aqui para fazer esse controle do que acessar dentro desse path. Por quê? Para que eu consiga utilizar mais de uma chamada dentro desse conector. Então, por exemplo, pode ser que nesse conector aqui eu não vá só chamar o Sales Orders, pode ser que eu vou chamar o Business Partners também. Então, eu controlo isso através de variáveis. Um set variable aqui. Então, a partir disso aqui, eu controlo o que eu vou chamar nessa primeira execução, vamos dizer assim, e na próxima execução eu utilizo o mesmo conector para não sair replicando outros conectores ali. Agora aqui, eu não preciso colocar tudo dentro da mesma URL, tá? Eu consigo colocar, ou melhor, já vai ser apresentado aqui para mim, listado para mim, o que eu tenho acesso aqui com base no usuário que eu adicionei dentro dessa conexão do SAP S/4HANA. Tudo bem até aqui? Sérgio, sim, deixa eu só colocar novamente o que você acabou de apresentar sobre os conectores ali, o HTTP, Tá. request, volta lá naquela página, naquela arquivo, obrigado. E os demais conectores, o que você quer dizer com isso é que é possível fazer uma chamada HTTP usando o HTTP request, correto? Isso. Para fazer as mesmas operações que o conector faz. Só que até o Ricardo que está escrevendo no chat que configurar o request no S4HANA é um saco, né? É difícil. E o conector é bem mais fácil. Então, é isso. O conector é só um encapsulamento para uma chamada HTTP request. Né? Exato. Isso é correto, tá? É um encapsulamento para facilitar ali, para montar a chamada HTTP request. Só que existe um segundo ponto de vantagem de utilizar os conectores também, tá? É que dentro dos conectores, quando a gente fala ali de HTTP request é quando a gente fala de fazer as chamadas APIs, tá? Mas dentro do conector S4HANA, como o outro conector OData lá que chama as outras versões, as outras formas de comunicação, dentro desses conectores existe um usuário de integração que é homologado pela SAP, tá? E qual que é a vantagem de ter esse usuário dentro do conector? Existe, eu não sei se é eu não sei se é pelo, como é que é o nome do Integration Suite. Existe um ponto lá de quando você está construindo uma integração com SAP, que ele cobra por tráfego de mensagens, tanto na ida, na volta, na consulta, na criação, no update. Quando você utiliza um HTTP request, você só tem a possibilidade de fazer as chamadas via OData. Ou melhor, as chamadas via OData, tanto o S4HANA, que são as standards, como o OData lá do API Gate lá que você cria dentro do ECC. Só que dentro dos conectores existe esse usuário de integração também, que quando você vai fazer uma integração com o SAP, que você vai fazer uma chamada, as chamadas que eu for fazer uma consulta dentro do SAP, que eu for fazer um update dentro do SAP, ele não cobra por esse tráfego, tá? Existe um ponto dentro do SAP onde ele cobra por tráfego de mensagens, e nesse cenário, se você utilizar o conector do MuleSoft ali, o conector nativo, ele não, lá dentro do SAP, ele cobra tanto consulta, update ou criação. Mas se você utilizar o conector do SAP aqui, ele não vai cobrar a consulta, ele não vai cobrar o update. Ele vai cobrar somente quando você for lá dentro do SAP e fazer a criação de um novo registro. Tá? Então, assim,
você já vai estar tendo uma economia ali por estar utilizando o conector do SAP numa integração numa integração com o SAP quando se trata desse cenário, tá? Então, se você tem um cenário lá, que o licenciamento do SAP, aí eu não sei falar para vocês exatamente, mas eu lembro que tem a ver com Integration Suite, que se você faz, ele cobra por mensagem, por tráfego de mensagem, mas se você utilizar o conector SAP, tem as duas situações que ele não cobra, o update e o consulta de informações dentro do SAP. Uhum. Legal. Tá bom? O Felipe está perguntando aqui se o conector tem custo adicional. O SAP S4HANA Connector tem. Isso mesmo. Esse S4HANA ele tem, porque inclusive, ele é um dos que tem essa questão do licenciamento integrado dentro do conector, tá? Já o conector que conecta com outras versões mais antigas ali do SAP, ele não tem esse custo porque você tem ali como fazer a integração nativa com o SAP. Então, assim, de qualquer forma, você já não vai ter o custo. Agora, já com esse SAP S4HANA aqui, você já não tem esse custo por conta disso. Legal. E a Elisa está trazendo uma outra vantagem do conector, é que ele também gerencia o token da sessão, né? Então, não precisa Exato. ficar fazendo uma autenticação e gerenciando se o token expirou ou não. Exato, exato. Na realidade, não só o conector de SAP, mas qualquer outro conector nativo que conecta com qualquer outra ferramenta ali de forma nativa Sim. e não via API, não via base de dados, dentro do Microsoft, aí falando no geral, tá? A gente tem essa vantagem também de que a plataforma, o conector nativo da plataforma faz o gerenciamento desses tokens, a gente não precisa se preocupar. Tudo bem? Maravilha. Pode prosseguir. Beleza, eu acho que eu acabei falando um pouco das vantagens e desvantagens aqui, inclusive, eu acho que uma delas ali foi a questão da comparação com o Integration Suite ali e o conector de S4HANA, né? Então, uma vez que é, você utiliza o conector nativamente ali, primeiro que você está lidando com low code, então você já acelera o tempo de desenvolvimento. Mas eu ainda não respondi aquela pergunta lá atrás, que é o ponto de preciso do Integration Suite, falando nesse cenário, tá? Porque a partir desse cenário aqui, o S4HANA, tem também sim uma dependência, mas a gente chega lá. Existe ali então uma vantagem, ou melhor, qual que é a vantagem ali de utilizar os conectores Microsoft? Primeiro, a aceleração da construção das integrações, né? A gente não tem ali, a gente diminui o tempo de construção. Vamos voltar ali no ponto, lembrar aquela questão ali, que a gente reduziria pelo menos 3 ou 4 conectores da integração utilizando o Microsoft quando você utiliza um conector nativo. Aí voltando ao ponto ali, que é o ponto de gerenciamento de token. Esse ponto de gerenciamento de token ali, eu imagino na minha cabeça aqui, pelas construções que eu já fiz ali, de forma simplificada, sem validar se o token está válido ou não, pelo menos uns 3, 4 conectores a gente teria que utilizar. Agora, eu quero fazer um gerenciador de token que ele não só troca o token de tanto em tanto tempo, mas primeiro ele valida se de fato aquele token ainda está válido lá. Beleza, aí eu já muda a história um pouco. Eu vou lá para uns 10 conectores quase, tá? Então, a primeira vantagem é o low code aqui, aceleração na construção e na entrega das integrações do projeto utilizando o Microsoft. Não consome mensagem CPI, aquele ponto que eu comentei. Então, quando você utiliza aqui o conector nativo ali, ele já tem um conector, ele já tem um usuário de integração integrado ali. Então, algumas mensagens que forem trafegadas, tanto na busca de informação como na atualização de informação, ele não vai ser cobrado, ele não vai ser taxado, ele não vai ser consumido das mensagens do CPI, somente vai ser consumido das mensagens do CPI somente quando eu tiver que fazer a inserção de um dado dentro do SAP. E um outro ponto também
OData. Aqui eu estou falando do SP Connector que se conecta ali via RFC, via iDoc, via OData, beleza. Para esse conector aqui, tudo bem, faz sentido. Mas eu preciso de desenvolvimento SAP? Depende. Eu preciso de um ABAP ali para fazer construção? Depende. Por que depende? Eu tenho lá um cenário que o cliente quer se conectar via OData. Normalmente, quando a gente fala ali do ECC e do B1, ele não tem essa construção lá feita. Eu tenho a possibilidade, sim, de publicar ali um OData, ali, de construir um OData dentro do SAP, mas ele não tem construído. Para a questão de padronizações, eu quero se comunicar via OData, eu quero se comunicar via chamada API. Mas eu vou precisar de um OData, então, para fazer isso, tá? Navegando aqui, só para... que nem eu falei, eu não manjo de SAP, tá? Mas, forçadamente, eu precisei aprender ali um pouco do SAP para poder publicar esse OData. Então, aqui... Deixa eu só voltar aqui no começo. Essa aqui é a carinha do SAP ECC, tá? E eu tinha recebido lá do cliente, Sérgio, tá aqui meu SAP. Eu tenho uma consultoria de SAP, mas eu não quero acionar ela para fazer a parte inicial do projeto. E a consultoria tinha vendido lá que a gente ia fazer toda a parte do desenvolvimento do SAP. Só que tinha acontecido um imprevisto com o nosso ABAP e eu precisava começar o projeto. O que eu precisei fazer? Beleza, vamos aprender o ABAP, vamos aprender ali o SAP então. Foi aonde eu comecei a dar uma fuçada. E com esse carinha aqui, com esse ECC, eu não consigo conectar via HTTP, usar um conector de REST ali para se conectar via HTTP. Eu não tenho pronto, eu não tenho nativo, tá? Mas ele dá essa possibilidade. Então, existe aqui um serviço chamado esse NIF Main Service. Quando eu acesso esse carinha aqui dentro, ele mostra todos os serviços OData que eu consigo chamar de fora ou melhor, que eu consigo chamar via OData, que eu consigo chamar via ou melhor, chamar via HTTP, perdão. Se eu tiver listado o serviço aqui, ótimo, beleza, pega o conector de OData lá, ou pega o próprio conector de SAP e ele, ou melhor, o conector S4HANA, o ABAP, ou o cara o gerenciador ali do SAP vai lá, faz a liberação para aquele usuário específico, aquele OData customizado, e dentro do conector S4HANA eu consigo fazer essa chamada também, tá? Então, o conector S4HANA lá do Microsoft, ele não é somente para as chamadas standards do SAP S4HANA, mas ele consegue chamar também aqui os ODatas customizados. Beleza, mas Sérgio, se não tiver aí, como que eu faço? Vou dar só o caminho aqui, mas é que nem eu falei, eu aprendi na raça, você perguntaram para mim como que faz aqui, vou ter que voltar a estudar como é que faz novamente, mas existe aqui um outro comando chamado um SEGW, aonde aqui eu consigo SEGW, esse aqui eu acho. Acho que é esse primeiro. Deixa eu dar um cancelar aqui. Enfim, eu não estou conseguindo acessar ele aqui, deveria. Mais cedo eu acessei ele, mas não está dizendo que a transação não existe. Deixa eu dar mais uma insistida. Aqui, ó. Enfim. Aqui dentro desse comando aqui, eu consigo criar uma aplicação OData. Uma vez que eu dei um new aqui, coloco o nome do projeto aqui, coloco as informações, enfim, vou colocar um teste aqui para ver se eu faço com que ele apareça lá, tá? Acho que eu não vou conseguir fazer com que ele apareça. Vamos por aqui um teste aqui também. Vou colocar qualquer coisa. Teste. Beleza, eu não vou conseguir fazer isso aqui agora, tá? Mas o que acontece? Uma vez que eu conseguir criar esse serviço aqui, aí sim ele vai aparecer para mim aqui dentro desse
desse serviço aqui, ó, onde estão os serviços, ou melhor, lá dentro do gateway do SAP, tá? Onde eu consigo publicar os serviços do data. Aí, a partir de que ele tiver aqui, que ele estiver online, eu acho que tem até um que eu criei aqui, deixa eu dar uma pesquisada, porque daí eu consigo fazer uma chamada para ele aqui, pelo menos. Vamos botar um filtro aqui. Vou dar um customer. Não, ele não vai encontrar. Mas, enfim. Esse aqui é a parte do serviço, de serviços ali do SAP ECC, tá? Vai ser esse busy. Não, não é. Tá bom. Uma vez que ele esteve aqui, tá? Uma vez que eu consegui localizar que o ABAP foi lá, conseguiu adicionar o serviço OData aqui dentro e ele conseguiu listar esse serviço aqui, aí sim eu consigo chamar esse serviço através do conector S4HANA. Qual que é a vantagem? Padronizar. Por quê? Porque futuramente, a gente está falando de duas versões aqui, o ECC e o B1. Futuramente a empresa pode crescer, ela pode expandir ali e ter que, ou melhor, se programar para fazer uma migração ali para o S4HANA. Tá? Então, se ele conseguir, é claro que dentro do ECC aqui vai dar um pouco mais de trabalho para padronizar ali e fazer as integrações dentro do MuleSoft através do conector S4HANA, mas a hora que ele migrar para o S4HANA, aí ele vai sentir a facilidade, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente depois, tá? Então, nessa situação aqui, eu tenho o conector MuleSoft, eu tenho conector para ECC, eu tenho conector para B1, eu tenho conector para S4HANA. Vai evitar de utilizar, ou melhor, de ter que precisar serviços de ABAP, desenvolvimento SAP? Não, não vai evitar. Ou melhor, depende do cenário. Se o cliente tiver muita customização ali dentro, não tem como fugir, tá? Vai precisar do ABAP. Não tem aquela história de falar, ó, vamos utilizar o conector nativo dentro do MuleSoft lá, que a gente não precisa de codificação MuleSoft, ou melhor, codificação SAP. Não tem como correr disso, tá? Se eu for utilizar ali para se conectar direto nas tabelas do SAP, ou que vai ser a comunicação RFC, que é a comunicação IDOC, beleza, pode ser que aí a chance de não precisar de uma ABAP ali é de 90%, tá? Porque vou falar para você que você não vai precisar ainda de desenvolvimento SAP, eu acho muito difícil. Aqui nesse cara aqui, aí sim eu consigo não utilizar desenvolvimento nenhum, desenvolvimento zero de ABAP. Mas em que cenário? Vamos falar o melhor cenário, tá? O caminho feliz. É quando eu utilizo 100% as APIs standards do SAP, que é aquela telinha que eu mostrei lá, onde tem todas aquelas APIs lá do S4HANA. Nesse cenário aqui, eu não preciso de ABAP, eu não preciso de desenvolvimento ABAP, eu não preciso de desenvolvimento PIPO, nada disso, preciso de zero. Mas tá sujeito a precisar de desenvolvimento ABAP? Sim, tá. Por quê? Tem muito cliente, tem várias situações de clientes aí que ainda assim, mesmo tendo o S4HANA, ele tem tabela customizada que veio lá do ECC, ele tem tabela customizada que veio lá do B1. Então, assim, o cliente vai querer continuar o Clean Core, que é utilizar a conexão, a comunicação via HTTP. Porém, para ele fazer isso, já que ele tem a tabela customizada, a gente vai precisar do desenvolvimento SAP, do desenvolvimento ABAP, para que o ABAP vai lá e publique o OData daquela tabela customizada, que foi um dos cenários que, inclusive, eu me deparei. O cliente tinha S4HANA lá, ele veio lá, ele migrou para o S4HANA, só que a tabela que eu precisava se conectar era uma tabela customizada. O que aconteceu nesse cenário, tá?
o cliente ele não tinha, ou melhor, o SAP não tinha aquela tabela lá dentro do SAP e ele precisou customizar? Não, ele tinha aquela tabela, a standard. Ele tinha lá disponível para utilizar do data. Só que, o que aconteceu? Essa tabela veio lá do ECC. Então, ele não utilizou o standard, ele trouxe a tabela customizada dele, porque já tinha dado e ele não podia mudar aquilo. Então, eu tive que entrar lá, publicar o data daquela tabela e consumir através do conector de SAP, do conector de S4HANA. Nesse cenário aqui, utilizando o S4HANA, que é a última versão ali, que é a versão para grandes empresas, corro risco, ou melhor, existe a possibilidade de utilizar codificação SAP, programar ali no SAP, ele precisa de um ABAP? Depende do cenário. Se o cliente conseguiu chegar até o S4HANA aqui de forma utilizando todas as APIs standards e o cenário para ele atende, porque nem sempre não é porque o cliente veio também de tabela trouxe uma customizada, ou melhor, trouxe uma customizada porque ele quis. Às vezes existia ali alguma regra de negócio, algum ponto ali que ele precisava e tinha que criar a tabela customizada. Agora, se o cliente conseguiu se adaptar 100% ao S4HANA utilizando todas as APIs standards, cenário ótimo, cenário 100%. Na maioria dos casos lá, eu acho que 10% dos casos eu consegui ver ali que o cliente usa 100% as tabelas, as APIs standards do S4HANA, tá? 10%, vamos dizer mais ou menos assim. Mas o S4HANA aqui também não quer dizer que não tem a possibilidade de utilização de desenvolvimento ABAP também para que consiga fazer a comunicação e integração com o SAP. Tá, nos dois cenários, tá? Então, tanto as versões SAP, o B1, o ECC, o S4HANA, na realidade as três versões que foram as que eu me deparei no mercado, as três têm não exclui a possibilidade de precisar de desenvolvimento ABAP. O ECC, o B1, você só não vai precisar de ABAP quando você de fato se conecta direto na tabela e o conector possibilita isso, aí você não vai precisar ali de desenvolvimento ABAP. Qualquer outro cenário vai precisar. E o S4HANA a mesma coisa. Só vai conseguir 100% conector sem precisar de desenvolvimento ABAP se o cliente conseguir ali ir com as APIs standards do SAP. Caso contrário, ele tem uma única tabela customizada ali dentro. Se ele não tiver, se ele não puder, não é nem questão de querer, não puder mudar para standard, pronto, aí você já não tem como correr ali do desenvolvimento ABAP também. Tudo bem até aqui? Maravilha, Sérgio. Legal. Bacana. Aí, falando um pouco da arquitetura API-led, tá? Eu gosto muito. Depois, inclusive, uma das coisas que me chamou a atenção da Milisoft é claro que a arquitetura API-led é algo específico de Milisoft, não é exatamente específico de Milisoft, dá para utilizar em outros mercados, tá? Mas a aplicação da arquitetura em si dentro do Milisoft eu achei muito mais simples, tá? Por conta da configuração de XML, da facilidade de utilização dos conectores, enfim. Existe algumas especificidades de Milisoft que faz com que o API-led meio que seja algo... API-led foi feito para Milisoft. Por quê, tá? Utilizando ali o cenário estou conectado ali com... o cliente tem ali o SAP ECC, tá? Ele vai fazer uma comunicação RFC ou IDOC via tabelas ali, direto, ou até mesmo poderia ser ali desenvolvimento ABAP para disponibilizar um OData, porém, ele já tem ali a situação de que lá no futuro, eu preciso nesse momento fazer a integração do meu SAP com o meu Salesforce lá na ponta, existe algumas tabelas ou algumas APIs que poderia ser também aqui nesse outro ponto. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui a canetinha. Não tem, né? Tem sim.
Então, existem outros sistemas que eu preciso se conectar aqui no Salesforce também, que é a junção desses dados com esses dados para levar para o Salesforce, mas eu preciso pensar numa arquitetura que futuramente eu vou migrar tudo isso para o SAP, tá? Esse cenário dessa arquitetura aqui, ele não serve só para o SAP. Tanto é que eu acabei colocando isso aqui, porque pode servir para outros sistemas também. E aqui nessa ponta, aqui na parte de cima aqui também, que é a camada de experience do API LED, tanto o Salesforce como pode ter outros CRMs ali que precisa consumir desses ERPs ou desses sistemas que estão aqui na camada de sistema, tá? Beleza, então eu tenho ali, o cliente tem lá o SP ECC. Dentro da camada, dentro da arquitetura API LED, qual que é o processo? Primeira coisa, dentro do MuleSoft, eu vou conectar todos os meus sistemas, então fazer a comunicação e entender que os dados estão chegando ali no MuleSoft, que eu estou conseguindo ter acesso através do MuleSoft desses dados. Uma vez que eu consigo se comunicar, eu vou trabalhar na camada de processo, na camada de process. O que a camada de process vai fazer? Ele vai orquestrar, vai transformar os dados, vai aplicar filtro, vai tratar regras de negócio. Não é a melhor prática tratar regras de negócio dentro do Microsoft, mas em algumas situações tem que se aplicar ali, é necessário se aplicar regra de negócio dentro do Microsoft. E na arquitetura API LED seria para esse ponto a aplicação, a camada de processo. E, por fim, eu conecto essas informações, as informações do meu SAP ECC com os outros sistemas lá na camada de Experience. O que a camada de Experience faz? Ela padroniza as informações para envio do SAP ou para envio para o S4HANA ou o S4HANA consumir. Pronto. Tem o cenário meu, tem o cenário onde tem o SAP ECC conectado com o MuleSoft, os outros sistemas que já estão levando os dados lá para o Salesforce. Beleza, está pronto aqui agora. Qual que é a próxima etapa? Vou começar a fazer a migração para o S4HANA. Eu preciso mexer em tudo isso? Eu não preciso mexer em tudo isso. A primeira coisa, que é obrigatória, isso não tem como fugir, conectar o S4HANA ao MuleSoft. Então, entender que eu já consigo consumir as informações do SAP, fazer alterações, insert, enfim. Depois disso, eu só tenho que conectar o S4HANA ali na camada de processo que já existe para mim. Eu não preciso criar uma outra camada de processo, eu não preciso mexer nas outras camadas que já são existentes ali. Eu simplesmente conecto, claro que adapto a camada que já existe aqui, e depois eu só simplesmente desligo esse ponto. É claro que durante ali o desenvolvimento de fato, tá? Existem alguns pontos que precisam ser verificados, porque aí a gente está falando algo na prática, mas a arquitetura API LED é para ser simples assim. Amanhã ou depois, eu tenho esse banco de dados aqui, vamos dizer assim, tá? Eu tenho esse banco de dados aqui, eu preciso substituir ele. Eu preciso mexer em tudo isso aqui que já está construído? Eu não preciso. Eu simplesmente vou adicionar ele aqui, vou conectar ele na camada de sistemas, vou conectar ele na camada de processo e ligar ele ali para preparar as informações para o receptor ali, ou melhor, na camada de experience, na camada de experiência, para preparar essas informações e deixar pronta para consumo ou envio para quem vai receber essas informações. Então a API LED, a vantagem dela é esse ponto de, uma vez que eu adiciono uma versão ali do SAP, ou que eu já estou conectado com uma versão do SAP, amanhã ou depois eu for migrar para uma versão mais nova do SAP, eu não preciso mexer em tudo que eu tenho. Eu só preciso mexer numa ponta. É onde eu vou adicionar a comunicação e fazer o ajuste aqui para que continue, para que receba as informações, a camada de processo receba as informações da nova versão e continue funcionando normalmente. Preciso mexer aqui na camada de experience aqui? Não preciso, ali já está padronizado, ali já está pronto. Tudo bem até aqui? Tudo sim, Sérgio. Legal. E a questão das boas práticas aqui para um cenário como esse,
Eu vou até abrir aqui, tá? Primeiro eu vou falar sobre elas aqui, ó. Arquitetura API LED, claro que não é obrigatório, mas é o recomendado. Reprocessamento controlado, quando a gente utiliza ali retries, retentativas e replays ali por correlação, né? Tratamento de erros padronizado, então usando o error handler ali global, aonde eu tenho um único XML, uma configuração única, que eu recebo todas os erros, vamos chamar assim, tá? Recebo num único XML, ou melhor, num único Object Store, todos os erros, e depois, de tempos em tempos, eu faço o filtro, esse erro aqui que eu recebi, eu vou levar para aquele time. Esse erro aqui eu vou levar para aquele outro time. Então, eu não preciso simplesmente... Deu um erro na aplicação. Só um instantinho, por favor. Desculpa, pessoal. Então, deu um erro na aplicação. Eu não preciso mandar o erro toda hora, a não ser que seja um erro que de fato precise ser mandado em tempo real, tá? Caso contrário, eu não necessariamente eu precisaria mandar esses erros a toda hora e, suponhamos, tá? Mandar esses erros para uma caixa de mensagem e encher a caixa de mensagem do técnico ali, do cara de regra de negócio, que vai olhar para esses erros. Vou mandar 500 erros por dia lá para ele, por exemplo. É um exemplo, tá? Suponhamos que as APIs de uma ferramenta específica lá começou a dar problema. Eu não preciso mandar um erro por erro. Eu vou lá, faço um montante daquele erro lá e mando a cada 30 minutos, ou a cada 15 minutos, a cada 10. Isso depende da estratégia. Então, eu monto um error render global e categorizo ele e mando ele por categoria. Então, esse erro é regra de negócio, esse erro é de lógica, esse erro aqui de lógica é porque o campo X ali era para ser int e veio string. Então, eu consigo mandar esses erros por categoria de forma agrupada. Indepotência. Isso aqui eu gosto de aplicar bastante, tá? Inclusive, quando se trata de projetos que envolve, por exemplo, pedido de compras. A empresa trabalha com pedido de compras, é uma empresa lá que faz, sei lá, 500 vendas por dia lá. Dessas 500 vendas por dia, existem alguns campos que é preenchido pelo usuário ali que o usuário preenche incorreto ali. Aí começa a dar erro lá na integração. Tá, mas qual pedido que foi? A parte da idempotência ali ajuda nesse ponto, onde eu consigo pegar o ID da transação mais o pedido para poder identificar de forma mais simples ali aonde de fato, no que de fato aconteceu o problema. Observabilidade ali é esse mesmo ponto, tá? O correlation ID ali, falando praticamente do mesmo ponto de depotência ali, é pegar o ID da transação ali para poder trazer, para a gente conseguir identificar de forma mais simples ali aonde de fato aconteceu o problema, então logar essa informação, logar o ID da transação ali dentro daquela execução específica ali, e a gente conseguir identificar. Então, observabilidade ali, correlation ID, mais independência, ele está meio que ligado ao outro, tá? E circuit break aí, eu quis trazer esse ponto do circuit break porque eu precisei aplicar esse circuit break, que foi um ponto que o cliente solicitou que eu fizesse numa integração entre, não foi exatamente SAP e Salesforce, tá? Foi uma outra ferramenta, acho que não tem problema falar aqui, foi o Proteus e o SAP, mas eu achei que fosse interessante trazer isso para dentro do Salesforce também, cenários que envolve estoque e pedido de compras, tá? Por isso que lá em cima lá eu coloquei essas duas situações. A questão de pedido, acho que foi pedido de compras, né? Deixa eu voltar lá atrás rapidão. Foi pedido de compras e estoque.
Isso mesmo, pedido de compra e estoque. Ah, e o ponto de nota fiscal também. Eu acho que aquele circuit break ali se encaixa bem quando se trata de integrações SAP, de SAP com qualquer outra ferramenta que envolve essas situações de pedido de compra, nota fiscal e estoque. Deixa eu voltar aqui só um pouco dentro da Maravilha. plataforma. Ô, Sérgio, o Edward, tem uma curiosidade aqui sobre a performance do OData no SAP. Você acha que deveria ter uma base de dados relacional replicando os dados do SAP, né? Talvez via Lodeira, para fazer um filtro mais rápido? Como é que foi a sua experiência com a performance usando o OData? Aliás, você não deixou claro se usou ou não, parece que sim. Perdão, não entendi? Se eu Você usei. não deixou claro se usou o data ou não. Parece que sim, né? Usou bastante. Isso, usei bastante. Qual foi a sua experiência com relação à performance no OData? Tá bom, para o cenário que eu acabei utilizando, que foi esse ponto que eu precisei aprender ali, não teve ali problema de performance em relação a converter a aplicação que eu tinha, o PIPO, na realidade o que tinha lá? Existia uma construção PIPO, onde o PIPO dentro lá existia uma rotina que ele, de tempos em tempos, batia no banco central, pegava a cotação de moedas e levava essas informações para dentro da tabela SAP. Certo. O que eu precisei fazer dentro desse cenário, tá? Tirar a parte do scheduler, pegar a parte aonde espera os dados de cotação de moeda ali e publicar esse serviço. Então, assim, e trazer para dentro do Microsoft. Então, esse pedaço onde espera os dados da cotação e leva para a tabela, isso aqui eu publiquei um OData. Aí dentro do Microsoft eu precisei fazer a mesma coisa. Ah, mas por que fazer a mesma coisa primeiro, né? Porque estava utilizando o Microsoft como middleware de integração e tudo que era de PIPO, de CPI de desenvolvimento lá dentro do SAP ia ser tirado e ser transferido ali, deixar essa responsabilidade para o Microsoft. Aí o que eu fiz? Mesmo cenário, scheduler, fui lá, aí a parte do buscar as informações no Banco Central era dentro do Microsoft, buscava as informações no Banco Central e levava ali para o OData que estava esperando essas informações. Teve diferença de performance? Não teve. Por quê? Primeiro que era Hum, uma. Porque, é uma primeiro consulta que muito era. pequena, né? Isso, era uma consulta muito Uhum. pequena. Mas você Segundo já aqui, trabalhou com. Sim, desculpa. segundo Segundo? aqui, é, eu acho que não teve perda de performance, porque o código que estava grande lá dentro do SAP, ele reduziu. Então, assim, uma parte que era o scheduler, que buscava as informações no central, no Banco Central, para levar para o serviço que transformava as Uhum. informações ali e levava para a tabela, essa parte de até transformava já não tinha mais, porque a parte de recebimento dos dados, envia para a tabela, era o que precisava fazer dentro do SAP. Então, assim, Simplificou. exato, simplificou. Simplificou dentro do o que o SAP precisava processar. Então, assim, Uhum. se a gente for pensar pelo que o SAP precisou fazer, não teria, teoricamente, um problema de performance. Só que aí o cenário muda, tá? Mas aí eu não deparei com situações como essa. Aí as cotações, acho que precisava fazer a cada uma hora, a cada uma hora, não sei se era a cada uma hora ou uma vez por dia. Mas pensando num cenário de pedidos, onde ocorre 500 pedidos de 500 pedidos por dia, onde dentro desses pedidos existem 500 itens dentro daquele pedido, aí já é um cenário muito maior. Aí Pode. eu não sei dizer ali como que se a Uhum. performance do que a gente montou ali mudaria ou não, tá? Nesse caso, a gente faria um teste ali para mandar pro Data. Em último cenário, a gente batia direto na tabela via RFC ou via IDOC, para não ter esse problema de performance. Tá legal. Obrigado. Tá? Obrigado, Sérgio.
Não, o Elias ele perguntou também se o MilioSoft tem conector para aplicar idempotência. Não tem, tá, Elias? Até onde eu sei, não tem. Eu Tem sim, fiz. tem sim. Tem Tem? sim. É o idempotent receiver. Ou idempotent Ah, não, message. então tá bom. Aí, Daniel, boa, você já tinha respondido, perdão. Aí, Daniel, é mais uma coisa que eu aprendi, tá? Porque eu utilizei o conector de Java para poder fazer isso. Inclusive, tem um conector de Java aqui, ó. Eu usei o conector de Java para aplicar essa indepotência, tá? Tá bem. Mas aí, assim, ó, pessoal, foi até bom, ó, que vocês podem ver aqui que o instrutor, ele não só passa conhecimento, mas como também está aprendendo aqui. A gente está sempre aprendendo, Sérgio. Deixa eu ver se o Alisson tá aqui. O Alisson não me deixa mentir. Eu tô sempre aprendendo com ele. Legal. Beleza. Aí eu quis trazer aqui para vocês um cenário também um cenário de SAP aqui que até cheguei a abrir ele no início, lá no começo, mas foi um cenário de integração entre o SAP e o. É que são tantos aqui, tem hora que a gente nem lembra quais. Envia registro para a tabela. Esse aqui foi um cenário onde eu fiz a integração com. Será que foi com o Azure? Perdão, foi com o Fabric, tá? O que a gente montou aqui dentro desse cenário? Então, primeiro que era um scheduler. O que eu precisava fazer? Eu precisava pegar todos os dados de pedidos dentro do SAP e levar esses dados de pedidos lá para dentro do Fabric. Eu quis trazer esse cenário aqui, Daniel, por conta daquele ponto que fizeram a pergunta lá atrás, tá? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Eu acho que é esse aqui. Esse aqui mesmo, ó. Olha aqui para você ver, ó. Aqui dentro da... Deixa eu fechar esse outro conector aqui, don't save. Aqui dentro da integração, utilizando o conector de SAP, o que eu precisei fazer? O conector de SAP S4HANA, o que eu precisei fazer? Simplesmente informar as credenciais, usuário e senha. Então, eu tenho aqui o usuário e senha lá para poder buscar as informações dentro dentro do SAP. Agora, eu preciso pegar essas informações e levar elas lá para dentro do Fabric. Lá dentro do Fabric, eu tenho duas autenticações que eu preciso fazer. E as duas autenticações, eu preciso gerar o token. A primeira autenticação que eu preciso fazer é a autenticação de enviar um CSV vazio, ou melhor, vazio não, com as informações lá dentro do Fabric. E a segunda é enviar os registros do CSV e transferir para a tabela, tá? Se eu tivesse utilizando um conector nativo aqui do Fabric, aí eu não sei te dizer, eu acredito que não, tá? Mas eu acredito que não tenhamos ainda um conector de Fabric aqui dentro do MuleSoft. Mas o que eu precisei fazer aqui? Se a gente tivesse um conector de Fabric, eu não precisaria a parte de token, de gerenciamento de token. Então aqui eu estou passando um token e aqui eu estou passando um segundo token. Olha o que eu precisei fazer aqui para poder um gerenciamento de token simples, tá? Então a primeira aqui é do storage e a segunda aqui é do Fabric. Pego gero o token, salvo aqui no storage. Pego o segundo token que eu vou precisar, salvo no storage. E depois aqui dentro da integração eu faço um retry aqui eu faço um retry aqui desse token. Aqui no caso eu estou pegando o controle de extraído, deixa eu ver se está aqui embaixo. Processos, acho que está aqui. Aqui, ó, retry. Então eu faço um retry daqueles tokens para me poder utilizar dentro das requisições que eu estou fazendo, tá? Mas eu precisei fazer um gerenciador de token. No caso aqui, quando a gente fala de um conector nativo, um conector que já está construído, a gente não precisa fazer aquela parte do controle ou melhor, do gerenciamento de tokens
para controle das requisições. Tá, eu acho que, é claro que assim, sempre tem muita coisa que a gente esquece de passar, tá? Existe bastante coisas ali que a gente passa, às vezes para a gente acabou ficando simples, para a gente estar utilizando muito ali, mas esse simples a gente acaba esquecendo de colocar dentro de uma apresentação. Mas eu acho que o principal aqui eu consegui passar, tá? Que é quando se utiliza os conectores MuleSoft, ali, os conectores nativos de SAP, precisa de desenvolvimento da ABAP? Nunca não e nunca sim. Existe, depende, porque depende do cenário do cliente. Se o cliente nunca for pensar ali que vai sair do ECC, vai sempre continuar no ECC, beleza, vamos bater direto nas tabelas ali, o conector atende e a gente não precisa de ABAP. Não, o cliente usa S4HANA. Beleza, o cliente ele usa 100% as APIs as APIs standards do S4HANA. Beleza. Não precisamos de desenvolvimento ABAP. Voltando lá no SCC, o cliente utiliza, ele tem alguns serviços que precisam ser OData, porque ele vai migrar para o S4HANA futuramente. Beleza, vai precisar de OData. Não, ele tem tabelas customizadas. Perdão, ele vai precisar de desenvolvimento ABAP. Ele tem tabelas customizadas. Beleza, vai precisar de desenvolvimento ABAP também. Ele utiliza o S4HANA, mas também tem ali tabelas customizadas. Infelizmente, vai precisar de desenvolvimento ABAP. Uhum. Eu acho que seria isso, Daniel. Aí o Legal. pessoal do chat, se tiver alguma O Elias dúvida. também, logo no iníciozinho da apresentação, ele perguntou se vai apresentar a configuração do conector SAP no Maven. Boa, vamos lá. Eu vou mostrar o que eu tenho feito, tá? E que eu nunca tive problema na hora de fazer a construção, tá? Deixa eu ver se é isso aqui. Vamos abrir um... Não, tá aqui. Conectores. O que eu faço para fazer a configuração no Maven, tá? Eu já vi muitas pessoas, muitos desenvolvedores, utilizar aqui o .xml para configurar aqui as dependências ali dentro do .xml. Eu sempre usei dessa forma, tá? Venho aqui, na hora de fazer a configuração aqui da dependência, por exemplo, aqui, vou utilizar esse Connection Provider aqui, Configuration. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu preciso, para fazer uma comunicação via RFC, por exemplo, adicionar a library JCO. Eu venho aqui em configurar, adicionar Maven Dependency e vou lá dentro do site do Maven e colo ele aqui. Quais são os problemas que eu me deparo, tá? Às vezes eu adiciono um Maven aqui, aonde a versão desse Maven ele só roda para o Java 11, para o Java 8, Java 11 e eu tô com o Java 17 na máquina, beleza? Então eu vou procurar a versão da dependência que seja compatível com o Java 17 que está instalado na minha máquina. Uma vez que, e um segundo ponto também, uma vez que eu cliquei aqui em finalizar, se ele não der o problema aqui, tá? É que aqui eu não adicionei uma dependência válida. Mas se ele não der a mensagem aqui de que a dependência não é compatível, na hora aqui do teste de conexão ele vai falar, ó, seu Maven aqui, a dependência que você adicionou do Maven não é compatível com o Java 17 da sua máquina. Eu sempre utilizei aqui, tá? Até hoje nunca precisei fazer a configuração dentro do .xml. E sempre utilizo também ali do próprio site do Maven ali também. Eu não sei se responde a pergunta do Elias, se ele teve alguma situação específica. Qualquer coisa escreve aí, Elias, por favor. Aqui sempre funciona bem para mim, tá? Quer dizer, sempre funcionou, pelo menos. Legal. Obrigado, Sérgio. Terminou? Apresentou todo o conteúdo? Sim, consegui passar aqui por tudo que a gente... Maravilha. Obrigado, Sérgio.
É sempre bom ver uma apresentação de SAP, é muito corriqueira esse tipo de integração. Muitas empresas grandes usam, né, é uma plataforma muito robusta, uma solução interessante, especialmente aqui no Brasil, né? Então, é uma tecnologia muito bem consolidada. Então, maravilha, obrigado pela sua apresentação, Sérgio. Tá. Interessante. Só por curiosidade também, Daniel, nesses aprendizados de SAP que eu tive aí, qual foi uma das maiores dificuldades que eu tive, tá? Primeiro, não ter ali uma instância SAP. Então, essa versão do SAP que eu tenho aqui é uma versão vitalícia, tá? Onde eu consegui comprar no Udemy lá, e a partir dela eu consegui aplicar meus testes ali em uso e entendimento, sem depender ali de ir aprender na hora com o cliente, com o ambiente do cliente. Então, ali na Udemy a gente consegue comprar ali alguns cursos de SAP que eles disponibilizam ali instâncias vitalícias do SAP. Legal, não sabia disso. Isso. E o SAP S4HANA, a gente tem ali também uma versão gratuita por 3 meses. Então, uma vez que você fez ali o cadastro dentro do... Deixa eu ver se eu tenho aqui. O HANA tem cadastro, tem acesso Isso. gratuito. Legal. Tem. O HANA, Quando eu ele tem umas... trabalhei com o HANA, eu não tive essa mamata. Tive que não, mas nos então, ambientes lá. foi um achado, porque assim, eu tenho um colega que ele é certificado SAP, e eu fui perguntar para ele, por acaso a gente consegue ali uma instância S4HANA ali para a gente fazer uns estudos, isso aqui? Ele falou, não, só quem é certificado. De fato, eu não tinha mesmo. Fucei tanto que eu consegui achar, tá? Eu não consegui demonstrar aqui porque já tem mais de 3 meses, ela tem uma duração de 3 meses. Mas para quem está estudando ali, para quem quer entender alguns pontos ali, como Microsoft ali, testar os conectores, para testar as APIs standards ali, acho que ajuda demais. E me ajudou bastante também. Maravilha, Sérgio. Realmente, Sérgio, a gente quer te agradecer, né? Eu acho que hoje é uma grande dificuldade, né? Às vezes a gente até conhece pessoas que trabalharam integrando o SAP, mas aí é o SAP do cliente, né? Ele não tem ali uma sandbox, não tem alguma coisa. Então, às vezes é por isso que às vezes a gente vê pouco conteúdo, né? Apesar de ser uma integração bem batida, a gente às vezes vê pouco conteúdo prático, a gente vê às vezes teórico e tudo mais. Então, Sérgio, a gente te agradece, né? Parabéns ali por conseguir trazer um conteúdo, mostrar de forma prática ali. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço aí, Renato, Daniel, pela oportunidade aí. Eu espero ter conseguido, apesar de ter alguns pontos ali que de fato eu realmente não tinha resposta, mas conseguir trazer aqui um pouco da experiência que a gente teve ali no mercado ali, foi gratificante a gente conseguir passar essa experiência que a gente tem. Foi tudo Sim, ótimo. aqui a gente está no ambiente de aprendizado. Sempre que tem evento, eu aprendo alguma coisa nova. Mesmo o Daniel, que é o patrono aqui do Murisoft, aprende alguma coisa nova, né? E esse é o espírito de comunidade. Só para finalizar aqui, a gente chegou a responder a pergunta do Elias sobre a questão de utilização de IA para desenvolvimento? Esse a gente pode deixar como discussão aberta, né? Vamos fechar aqui, encerrar e depois a gente abre para discussão? Fechado. Legal. Então é isso, Sérgio, obrigado. Se quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade, tá? A gente continua online aqui para falar entre a gente. Beleza. Não, beleza, é só esse agradecimento